Então vamos chegar. Sou Daniela Surupo, sou escritora, jornalista, podcaster, youtuber. Essa é a minha biblioteca, que não é cenário fictício, não tenho risco de cair. Esses são os meus livros, onde eu me sinto extremamente em casa. Meu pai tinha uma biblioteca e eu sempre disse que o dia que eu tivesse a minha casa, eu também ia querer ter uma biblioteca. Então, esse é o meu cantinho do trabalho, da leitura, é onde eu gosto de viver. E aí, para saber que já checando um pouquinho as minhas chances com vocês hoje, quem gosta de ler? Embora o Jacques Fuchs tenha me dito, não faça perguntas, eu vou fazer. Tá, eu vou chutar aqui, a gente tem 2%, 3%, 4%, 5%. Quem gosta de chucrute? Quem já experimentou chucrute? Quem já experimentou a leitura e continua achando que não gosta de ler? Quem já experimentou de verdade a leitura? Pois é, às vezes a gente gosta de coisas que a gente não conhece, né? Isso é que é legal. A gente vai descobrindo novos gostos, novas possibilidades, novos sabores, né, na vida. Vamos lá, Letícia, mais um, por favor. Vou contar uma história para vocês, não muito antiga. Quando eu era criança, essa coleção aí do Pintinho, Para Gostar de Ler, isso foi um clássico da minha vida escolar. Isso marcou uma geração de leitores. E a história por trás dessa coleção é muito engraçada, porque ela começa, né, ela foi lançada em 1977 por um escritor que é o Afonso Romano de Santana, que um dia ligou para um editor, Jiro Tamahashi, que era editor da Ática, e eles começaram a conversar e o Afonso Romano de Santana perguntou para ele assim, ô Jiro, por que o Rubem Braga, que é um cronista, talvez vocês já tenham lido algum texto dele na escola, é um dos maiores cronistas brasileiros, por que o Rubem Braga é tão lido em sala de aula e vende mal? Né? Por que o sucesso dele entre leitores ou nas escolas, enfim, por que isso não corresponde à venda de livros? Aliás, existe, rápido parênteses, essa história do mercado editorial de que cronista não vende. Vocês sabem o que é crônica, né? Vou pular para frente, vou partir do princípio que vocês sabem. Bom, e aí eles propuseram um desafio, assim, vamos lançar uma coleção só com cronistas, incluindo o Rubem Braga? Bom, a ousadia, porque crônica não vendia, afinal de contas, reunir crônicas para o público da idade de vocês, naquela época já era desafiador. Resumo da ópera. A coleção foi um sucesso. O primeiro volume foi lançado em 1977. Foram 47 livros. Como eu disse no início, isso marcou uma geração de leitores. Muita gente começou a ler através dessa coleção que a Letícia já passou, então já vamos para a próxima. Bom, então, por que eu trouxe essa história aqui para vocês? Dessa coleção Para Gostar de Ler. Será que a gente pode aprender a gostar de ler? Pode? Eu não vou dar a minha resposta, vou deixar para o final, tá? Mas vamos lá, vamos desenvolver essa ideia. Vou falar da minha experiência com a leitura e com a literatura. Quem conhece esse cara? Eu também conhecia o Vinícius de Moraes, da Arca de Noé, que era um projeto de música infantil, mas ele compôs um monte de música, bossa nova, enfim, é um grande poeta brasileiro, mas que naquela ocasião, mais ou menos na idade de vocês têm qual idade de vocês? 14, 15, 16. Beleza, era a idade que eu tinha. Eu estava no 18, tá certo. Eu estava mais ou menos com 15 anos de idade, no ensino médio. E aí, um professor de literatura pediu a gente para fazer um trabalho sobre sonetos, que são poemas com determinado tipo de métrica. Eu cheguei em casa, não existia internet, tá, gente, nessa época. Quando eu tinha 15 anos de idade, vocês podem achar bizarro, mas não existia internet, isso muda tudo. Eu tinha que procurar os benditos sonetos em algum outro lugar. Fui para a biblioteca do meu pai, achei um livro verde, bem grosso, assim, falei, bom, aqui deve ter soneto. E eu achei um monte de sonetos, era uma antologia poética do Vinícius de Moraes. Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Aquilo era poesia.
E aí, por incrível que pareça, a minha porta de entrada na leitura e na literatura foi a poesia, que muita gente acha que é o gênero mais difícil, que adolescente, imagina, adolescente não vai gostar muito de ler poesia. Mentira. Mentira, porque vocês gostam de letra de música, né? Pois é muito parecido, na verdade. Então, ali eu percebi que havia uma coisa diferente, né? Eu percebi que existia um outro jeito de dizer as mesmas coisas, através da poesia. Um jeito diferente, um jeito, às vezes, misterioso, um jeito, às vezes, subjetivo, de falar as mesmas coisas de um jeito diferente. Voltei para a escola, entreguei o trabalho para o professor de literatura. O que ele fez? Rasgou? Não, para minha sorte, não. Ele disse assim, olha aqui, Daniela, você escolheu um só poeta. Você gosta do Vinícius de Moraes? Meu professor se chamava professor Gonzaga. E aí eu disse assim, não, é o livro que o meu pai tinha, de poesia. E aí ele falou, o que você achou? Eu falei, não sei. Aí ele falou, então, o que você acha? Eu vou te propor esse desafio. Volta, lê e me diz o que você achou. E a partir daí, podemos passar para frente, Letícia. A partir daí, eu comecei a ler outras coisas. Eu descobri que eu não precisava ficar só no Vinícius de Moraes. A poesia era maior, a literatura era maior, que pesasse logo, claro, a grandeza, né, da poesia do Vinícius de Moraes, que até hoje é um dos meus poetas favoritos. Então, foi numa sala de aula, como essa, através de um professor de literatura, que eu descobri a leitura, o prazer da leitura, o espanto da leitura. Né? É como quando você escuta uma banda pela primeira vez, que você já gosta dela, que você escuta uma música e já gosta de uma banda, tenho certeza que isso já aconteceu com vocês. Esse é o espanto da poesia, esse é o espanto que a literatura pode provocar na gente. Aquilo te diz alguma coisa que você nem sabe exatamente o que é, mas fala de você, fala do mundo. É muito mais do que um livro, né? Que um tema. É uma experiência. É assim que começa a nossa experiência com a literatura. Bom, mais tarde, pode voltar, Letícia, por favor. Mais tarde, já como jornalista, eu tenho, né, a oportunidade de entrevistar vários autores. Entrevistei várias vezes o Jacques Fuchs, que, aliás, é um excelente escritor. Recomendo a todos vocês o Antiterapias, que é um livro dele. Ele foi modesto, mas o romance de estreia dele, que ele ganhou um dos prêmios mais importantes de literatura do Brasil, chama Antiterapias. E entrevistei a Adélia Prado, essa senhora que está aí comigo na foto, uma das maiores poetas do Brasil, e ela disse isso sobre a poesia. A poesia requer um desarmamento. Ela não é um fenômeno acadêmico, ela requer essa escuta, a escuta que fala de uma entrega ao que você não compreende. Anos depois, entrevistando o Mia Couto, que é um dos meus autores favoritos, ele me disse, um escritor precisa descobrir a sua voz. Por que eu estou falando isso? O que vocês estão entendendo aqui? A literatura, ela tem uma voz e ela tem uma escuta. É preciso falar e é preciso que alguém escute. Como eu estou falando, eu preciso que vocês me escutem. Senão eu falo com as paredes, né? Como escritora, depois, eu fui entender, quando você escreve um livro e você termina esse livro, e esse livro vai para os leitores, ele já não é mais seu. Ele é de cada um que vai ler. Essa escuta, que é do leitor, ela é individual, ela é subjetiva. É a experiência de cada um. O nome disso é liberdade. Esse é um outro efeito colateral da literatura e dos livros na vida da gente. A gente aprende a pensar. Ou a gente pode ser gado a vida inteira e acreditar em tudo que os jornalistas escrevem. Mas o bacana de ler é que você aprende a pensar com a sua própria cabeça. Não tem ninguém ali naquela experiência. Não tem ninguém ali, só você e o texto. Por favor, Letícia. Então, essa frase do Machado de Assis que eu adoro, a literatura nos ajuda a compreender a complexidade da condição humana e refletir sobre questões universais. A literatura é uma aventura do pensamento e da imaginação. Quando eu descobri isso, na idade de vocês,
eu descobri que eu podia ler o que eu quisesse, não só o que os professores na escola me indicavam, não só a chamada leitura obrigatória, que aliás é um termo horroroso, né? Leitura obrigatória, leitura de Enem. Isso não ajuda ninguém a gostar de ler. Mas o fato é que eu podia ler poesia, biografia, filosofia, o que me desse na telha. Essa é a liberdade de cada leitor, descobrir o que você gosta de ler. Fantasia, suspense, policial, vale tudo. Próximo, por favor, Letícia. Quem já leu esse livro, levanta a mão. Ah, não acredito. Jura? Você está sozinha aqui, amiga? Dom Casmurro. Ah. Vocês não vão sair impunemente da escola sem ler Dom Casmurro, provavelmente. Eu acho que é um dos livros mais recomendados. E é de fato um clássico, né? O que é um clássico? A gente escuta muito isso. Um jeito simples de explicar o que é um clássico é um livro que ele não depende de um determinado... Ele sobrevive muito tempo e ele não precisa de um determinado contexto para existir, para fazer sentido, né? Por que Dom Casmurro é um livro tão indicado? A minha filha está no ensino médio, ela tem 17 anos, e ela me perguntou uma vez: mamãe, por que vocês falam tanto de Dom Casmurro? E, aliás, tem várias edições, porque esse livro foi publicado em 1889, mas essa capa que eu trouxe aqui para vocês é a minha favorita, né? Porque ela tem um negócio meio gótico, assim, o cara tá lá atormentado, né? Que é o Bentinho, personagem principal. Adoro essa capa. Eu respondi para minha filha assim: porque Dom Casmurro é um dos grandes debates da literatura brasileira que continua sem resposta, né? Não tem resposta. Eu desafio qualquer um aqui, em sã consciência, qualquer um de vocês, a ler Dom Casmurro e responder a pergunta: Capitu traiu Bentinho com Escobar ou não? Traiu por quê? Por que você acha que traiu? Mas você saiu convencido que traiu. Bom, eu saí convencida de que não traiu. Mas você não está errado, nem eu. Porque o que o Machado de Assis faz nesse livro é não responder essa pergunta. Embora seja um livro escrito em primeira pessoa, ou seja, pelo Bentinho, que é o marido que acredita, embora esteja ali também mergulhado em remorso e culpa por pensar isso da mulher dele, ele acredita que a mulher dele o traiu com o melhor amigo. Mas ele não consegue também trazer essa evidência em momento algum. E por que vocês acham que o Machado de Assis fez isso? Ele podia ter dito: Capitu me traiu. Pergunta o quê? Pergunta para o Luciano. Luciano, o que você acha? O interessante da literatura não é a resposta, mas o processo da descoberta, o entendimento, ou, no caso do Machado de Assis, é não saber. Uhum. É imaginar, é o que vem depois, é o impacto que a obra te dá futuramente. Então, na minha opinião, essa obra do Machado de Assis ela é discutida até hoje, justamente porque o Machado de Assis deixa essa resposta em suspensão. Obrigada. Porque ele queria que o leitor mergulhasse nos conflitos do Bentinho. Essa sempre foi a minha sensação, Luciano. Porque quais eram os conflitos do Bentinho? É um personagem absolutamente complexo. Todo mundo fala da Capitu. Eu adoro o Bentinho. Eu acho ele um personagem forte da literatura. Porque ele está ali mergulhado em conflitos. Ele não sabe se a mulher traiu ou não traiu. Ele não sabe se ele quer ser padre ou se ele se entrega... Né? A história da infância até a velhice. Então, é muito mais interessante, aí a gente está falando de linguagem, de estilo, né? É muito mais interessante você trazer o leitor para a experiência do personagem do que entregar para ele: olha, isso aqui é o que aconteceu. Então, respondendo a pergunta da minha filha, já pegando carona na resposta do Luciano, que foi ótima, é isso. É a experiência de cada um, de cada leitor. Isso que faz do Dom Casmurro esse clássico da literatura. Um dos livros mais bem escritos de todos os livros que eu já li. Se só vocês dois leram, eu vou deixar meu e-mail. Se alguém aqui lê Dom Casmurro depois da nossa conversa, me manda a sua opinião. Se Bentinho traiu o Capitu ou não, tá bom? Próximo, por favor, Letícia. Bom,
Esse é o Salinger, que eu adoro. Quem já leu O Apanhador no Campo de Centeio? Outro livraço. Estou deixando umas dicas aqui para vocês, tá, gente? São livros que eu li na idade de vocês e que eu leria hoje e leio de novo. A literatura tem o poder de nos conectar com os outros e com nós mesmos. O que vocês acham disso? Estou desafiando aqui a lei do Jacques Fuchs e fazendo perguntas o tempo inteiro. Eu estou propondo uma conversa mesmo. O que vocês acham? Pensem. Não precisa responder. Próxima. Tem um filme. Esse é um livro que é um clássico. Esse autor, um dos autores mais incríveis e mais misteriosos da literatura mundial. Uma vida muito reclusa. Reza a lenda que Mark Chapman, um assassino de John Lennon, estava lendo esse livro quando cometeu aquela insanidade. Bom, mas não tem nada a ver, é um livraço. É um livro sobre a experiência do autoconhecimento, né, a descoberta de si mesmo. Bom, aí a gente chega a um tema que eu acho que é o grande tema hoje que mobiliza todos nós, né? Os professores, educadores, jornalistas, escritores e vocês. Leitura em tempos de smartphone, redes sociais, a gente percebe isso aqui. É difícil para vocês prestarem atenção. Não é que vocês não me achem legal e não queiram. A gente vive sob o signo da distração, né? Da notificação, da próxima mensagem, da próxima trend, né? Então, a grande questão que se coloca hoje, estamos falando de leitura e literatura, né? É como competir com as redes sociais, com os smartphones, com o TikTok, como, né? Como é que o livro ganha essa parada? Boa! E aí você vai ver que você está mais antenada do que você imagina. Bom, por um lado a gente tem aqui, quero trazer os dois lados dessa balança, né? Por um lado a gente tem sim uma distração constante. Eu tenho filho adolescente, sei como é, e não é só adolescente, tá? Nós adultos também estamos assim, a gente joga a conta toda para vocês, mas a gente também está assim. Então, por um lado você tem a distração constante, a notificação do celular que treme, né? Você está no Instagram, mas tem alguma coisa acontecendo no TikTok, você entra no celular para pegar uma informação, quando você vê você já está no Facebook, quer dizer, Facebook acho que vocês não usam, mas enfim. Isso gera o quê? Ansiedade. É uma geração que talvez leia menos e fique mais ansiosa. Né? Se a gente for comparar com a minha geração, por exemplo, em função do advento das redes sociais. Dificuldade de encarar atividades contemplativas. O que é atividade contemplativa? Bestagem, gente. Parar, ficar pensando na vida, ler, entendeu? Sem celular, sem assistir nada, sem ter que conversar com ninguém. Quando você está... Para mim, o que define a expressão contemplação imagina você num carro, alguém dirigindo, você sentado no banco de trás, olhando pela janela e você não tem celular, você não tem nada. No máximo uma música tocando no rádio. Isso é contemplar, entre outras coisas. Por outro lado, a gente tem uma biblioteca, uma Alexandria na palma da mão. Vocês têm acesso a Ninguém precisa ser burro. Ninguém precisa ser mal informado. Adoraria saber o que vocês descobriram aí. Tem uma coisa boa aí pra gente? Não? Pois é, não, porque é isso, a gente tem uma biblioteca na palma da mão, né? Mas a gente nem sempre usa isso, né? Esse acesso à informação, a tudo de bacana que a gente pode aprender através das redes sociais. Então, quem foi que disse? Lendo, você de novo, garota do Vinícius de Moraes, né? Uma pesquisa muito recente sobre o panorama da leitura no Brasil mostrou que 50% dos leitores que compram livro digital, e-book, etc., né? Kindle, essas coisas, leem no celular. Ou seja, a gente está com o celular na mão o tempo inteiro. O celular pode ser, ele não precisa ser um inimigo da leitura, ele pode ser uma plataforma de leitura. Oi, obrigada. Eu acho que o grande desafio para todos nós, mas principalmente para vocês, é usar com equilíbrio. É desfrutar do mundo analógico ao mesmo tempo em que a gente desfruta do mundo digital.
é desfrutar do encontro com as pessoas da mesma forma como a gente procura pelas pessoas no Instagram. Do ponto de vista da leitura, é ler. Sempre que possível, onde quer que seja que a gente tiver vontade. Então, eu desafio vocês aqui também a descobrirem no celular um companheiro da leitura, não só uma distração. Porque é fantástica a oportunidade que a geração de vocês tem de aprender tudo. Tudo. Não tem mais desculpa. O que a leitura trouxe para a minha vida, traz para a vida da gente? Melhoria da comunicação. Gente, isso é fato. Quem lê, fala melhor, se comunica melhor, se distingue. Né? Saber falar, saber escrever é cada vez mais um diferencial. E aí eu estou falando de mercado de trabalho, claro, estou falando de redação do Enem, claro, mas eu estou falando da vida. Saber expressar o que você pensa, saber dizer isso de uma forma coerente e clara, vem da leitura. Acreditem. Sentado lá atrás, que ele falou que vai ser stand-up. Ah, é? Mas eu falei com ele, se você ser stand-up, você tem que estudar. Daniel, quem é o Daniel? Levanta a mão, Daniel. Daniel, tive uma informação aqui de que você já tem uma carreira definida, né? Pois é, mas olha, se você quer fazer isso bem feito, pesquisa, eu tenho certeza. Bom, estimula a reflexão crítica. Quem lê, gente, aprende a pensar sozinho. Já falei disso aqui no início. Desenvolvimento da imaginação e empatia. A gente fala muito em empatia, não é uma palavra, como todas as palavras que a gente usa muito, elas se desgastam. Mas quando você lê, você mergulha em outros universos, né? Você lê sobre uma garota que cresceu no sertão nordestino, que aliás é uma das minhas dicas de leitura. Você se projeta em outros mundos. E ao se projetar em outros mundos, em outros personagens, em outras vidas, você desenvolve a capacidade de empatia, né? Próximo, por favor, Letícia. Preparação para o Enem, não preciso nem dizer. Fonte de conhecimento, biblioteca na palma da mão, né? Lembrem disso. Entretenimento e prazer, já acabei de falar. Gente, ler é gostoso, ler é bom. Vamos voltar para o chucrute. Você não pode dizer que você não gosta de chucrute se você não experimentou. Será que a gente pode aprender a gostar de ler? Pode? Acho que eu convenci alguns aqui, hein? Pode? Por quê? Testando, né? Experimentando. Conhecimento é poder, gente. Conhecimento é o poder que nenhum filtro do Instagram vai te dar. Próxima. Então, a minha resposta a essa pergunta. E aí eu queria um pouquinho de atenção porque está terminando. Por favor, gente, por favor. Obrigada. Eu acho que você pode, apesar da resposta ótima do colega, eu vou dar a minha. Eu acho que você pode aprender a gostar de ler se você desaprender alguns preconceitos. E não se enganem não, vocês podem ser bem preconceituosos, jovens assim. Desaprender preconceitos como ler é chato, ler é cansativo, tem preguiça. Não, gente, não tem saco. Oi? São preconceitos, porque a maioria de nós fala de coisas que a gente nem conhece, achando que são chatas. Então, para aprender a ler, a gente tem que desaprender esses preconceitos. Para aprender a gostar de ler, porque ler todos vocês sabem. A gente precisa desaprender esses preconceitos, que estão mais arraigados na gente do que a gente imagina. E aí, de novo, a gente entra nesse cenário de uma concorrência desleal com uma série de outras distrações. Ler é distração, mas ler é poder, conhecimento, uma aventura interna de autoconhecimento. Quantas vezes você, através de um personagem, resolve a sua vida?
você resolve a sua vida. Porque é questionando, entrando nos conflitos de um Bentinho, de tantos outros personagens magistrais da literatura, que a gente descobre que nós somos esses caras também. Nós temos essas questões. Nós temos os nossos questionamentos, as nossas pequenas infelicidades, os nossos traumas, as nossas frustrações, os nossos sonhos gigantescos. E a literatura espelha tudo isso e nos dá ferramentas e potencial para acreditar que a gente pode. A gente pode crescer. Esse é o poder da literatura. Essas são as portas que vocês podem abrir, se quiserem. É uma escolha de cada um de vocês. Como está presente aqui e agora ou não. Essas são as minhas redes sociais, minha newsletter, meu site. Estou no Instagram, no Facebook, em todas essas redes aí como Daniela Zucco. E deixo para vocês essa frase: o mundo é um belo livro para quem o sabe ler. Aprendam a gostar de ler. Muito obrigada.